se espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana o que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana o que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Um domingo abençoado, domingo de alegria, de vida, de amor e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. Desde já quero desejar a você, a sua família, uma feliz Páscoa. Que a celebração do mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus seja para você, para todos os seus, uma explosão de vida, para que possam passar com Jesus da morte, do sofrimento, da tristeza, para a vida nova, para a alegria dos filhos e filhas de Deus. Ressuscitar com Jesus, passar da morte para a vida com Ele. Este é um domingo especial, porque nós revivemos aquele momento forte, narrado pelos evangelhos todos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ver nessa entrada triunfal o cumprimento das profecias. Os profetas, desde a morte do rei Salomão, filho de Davi, diante da crise que instalou-se na vida de todo o povo, com a morte do rei, então os profetas passaram a anunciar a vinda do Messias. Em meio a mais de 400 anos de escravidão na própria terra, de domínio estrangeiro, primeiro vieram os assírios, depois os babilônios, depois os persas, os gregos e na época de Jesus os romanos. Sofrimento, escravidão na própria terra. O povo esperava um Messias, o povo esperava um libertador. E a palavra dos profetas alimentava esta esperança de que Deus, na sua fidelidade, iria enviar um outro ungido para poder salvar, para poder libertar o seu povo. Agora, era uma esperança um tanto misturada, né? Em Israel existiam vários partidos político-religiosos. Religião e política lá caminhavam muito juntos, razão pela qual muitas vezes os diálogos não eram nada democráticos, mas eram violentos, profundamente violentos, porque quando a gente mistura religião e política, a tendência é essa, de agravar os conflitos, de agravar profundamente os conflitos. As piores guerras são as guerras motivadas pela religião.
e um povo sofrido, mais de 400 anos de sofrimento, de exploração na própria terra, trabalhando sem poder comer aquilo que produzia. Então, com certeza havia, né, na vida de todo o povo, um sonho de libertar-se da dominação estrangeira. Então, todos os grupos em Jerusalém, em Israel, esperavam um Messias que viesse libertar da opressão estrangeira. Haviam, por exemplo, né, os fariseus, que esperavam um Messias legislador que fosse reescrever a lei e impor com força essa lei na vida do povo, para que o povo pudesse fortalecer a sua identidade como povo de Deus e assim conseguir unido lutar contra o domínio, à época o domínio romano, contra o domínio estrangeiro, né, numa identidade cultural, religiosa forte, né, que fizesse o povo realmente unido. Então a lei, né, a aliança, né, os costumes, a tradição, era algo profundamente valorizado pelos fariseus. E o Messias deveria ser isso, né? Um Messias legislador e que viesse ao mesmo tempo como um guerreiro, impor a lei sobre o povo, fazer uma reforma religiosa, né? E uma reforma que ganhasse uma conotação política e assim desse ao povo condições de se libertar. Sem contar o medo, né? O medo de que o Império Romano se rebelasse, né, contra o povo. Existia também, né, um grupo chamado de zelotes. Os zelotes eram pessoas que haviam sido expulsas do templo. Um grupo de pessoas de origem sacerdotal, né, que esperavam um Messias guerreiro, né, que viesse reformar a religião do templo em Jerusalém, que viesse montado num cavalo branco, com arma na mão, né, para expulsar, né, o Império Romano da Palestina, devolver para o templo os antigos sacerdotes, restabelecer o culto, a tradição, purificar o templo e assim por diante. Né, também uma proposta de ódio ao estrangeiro. Né? Existia o povo, né, grande parte do povo, que esperava simplesmente um Messias que desse pão, que multiplicasse os pães, que saciasse a fome do povo. Né? Um novo Moisés que fizesse cair o maná do céu para alimentar o povo, para devolver o povo à liberdade e assim por diante. Mas, em todo caso, o Messias guerreiro forte. Existiam outros grupos que nem sequer queriam ouvir falar da expressão Messias, porque sempre a expressão Messias conotava, né, uma liderança política religiosa que viesse mudar aquela ordem das coisas. Então, os saduceus eram um grupo poderoso de comerciantes e de proprietários de terra ligados ao templo, que apoiavam o Império Romano. Existiam os herodianos, né, que também se opunham à ideia de um Messias porque eles apoiavam esse impostor chamado Herodes. Então, a ideia de Messias não era muito bem quista, né, por esses dois grupos, sem contar os romanos que queriam paz ali na sua província. Então, o que nós vamos ver? Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, sendo acolhido com festa por todos, né? Já que tinham visto Jesus expulsando os vendilhões do templo, que haviam Jesus interpretando a lei, que haviam Jesus realizando milagres, né? Anunciando com autoridade a palavra. Então, grande parte do povo acolhe Jesus, né? Com ramos na mão, colocando seus mantos no chão para que Jesus passasse. Mas o que nós vamos ver na sequência da história? É que aquelas mesmas vozes se decepcionaram diante da pregação de Jesus. Podemos dizer que Jesus decepcionou a expectativa do povo. Né? Jesus não quis ser alguém que viesse implantar o ódio na terra. Né? O ódio contra o estrangeiro, ele não quis, ele não abraçou essa proposta. Né? Porque a sua palavra não é uma palavra de ódio, é uma palavra de amor ao inimigo. Se ele quer justiça, ele quer reconciliação.
Ele quer um povo unido, Ele quer um povo fraterno. Veio para fazer de toda a humanidade um único rebanho. Ao redor dele, um único pastor que nos leva ao Pai. Veio superar nessas barreiras, esses muros, que se constroem, que se construíram, que estão se construindo até hoje para dividir a humanidade. Não é essa a proposta de Jesus, de ódio ao diferente, de ódio ao estrangeiro, de intolerância. Não é isso que Jesus quis e não é isso que Jesus quer para nós. Então ele decepciona os fariseus, ele decepciona os zelotes, decepciona grande parte do povo que esperava um Messias guerreiro, com arma na mão, para estabelecer a guerra santa. Agora, aos herodianos e aos saduceus ele já havia decepcionado há muito tempo, porque a própria ideia de um Messias era perigosa. Então, logo, herodianos e saduceus, como também os fariseus, armaram armadilhas contra Jesus, inventaram armadilhas, Então a gente vai ver aí a política misturada com religião, e de repente aquilo que acusavam de ser um pecado se tornou crime e Jesus passa a ser julgado. Primeiro no Sinédrio, depois diante de Pilatos e a condenação à morte e morte de cruz. Um crime romano, um crime contra o Império Romano. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos celebrar a Semana Santa. Estamos começando a celebrar. Mas é importante que a cada missa cantamos, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É importante que nós o façamos, naquela consciência de que Jesus preferiu obedecer ao Pai. Naquela consciência de que Jesus não é só o Messias, Ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho único de Deus. Ele é o nosso Salvador. É aquele que veio para salvar a humanidade toda, para congregar toda a humanidade, para fazer com que o amor triunfe sobre o ódio, com que o perdão e a reconciliação triunfe sobre toda a discórdia. Veio para fazer de nós não só um único povo, mas uma só família. Veio para que vivamos unidos em fraternidade. Vamos continuar, a celebração da Semana Santa, acompanhando os passos de Jesus na sua paixão, no seu sofrimento, Paixão vem de padecer. Ele esvaziou-se do poder e da glória e assumiu a nossa humanidade, até na realidade dura e difícil do sofrimento. Vamos acompanhar os passos de Jesus, na sua traição, na prisão, nas torturas, nos julgamentos falsos a que ele foi submetido, na sua condenação à morte na cruz. Vamos acompanhar Jesus carregando a sua cruz em direção ao Calvário. Na sexta-feira vamos celebrar a crucifixão e a morte redentora de Nosso Senhor. Vamos celebrar o seu sepultamento para podermos, na vigília pascal, no sábado à noite, no domingo, cantarmos o Aleluia. Cantarmos que a morte não triunfou. Cantar que a vida triunfou sobre a morte. Que Jesus ressuscitou. Que o Pai glorificou o seu Filho. Que enquanto todos gritaram, morte para Jesus, crucifica-o, crucifica-o, o Pai do céu gritou, vida, ressurreição. E que esta ressurreição seja também para nós ressurreição. Enquanto vivendo, caminhando nesse mundo, vitória sobre o pecado, vitória sobre o egoísmo, vitória sobre o sofrimento, vitória sobre a tristeza, sobre a angústia, sobre a decepção, sobre o desânimo, E um dia, vitória sobre a morte, quando tomados pela mão pelo ressuscitado, fomos levados para junto de Deus. Eu não estou com pressa não, mas quero que esse dia aconteça. Quero ouvir a palavra misericordiosa de Jesus. Vinde, ocupai o reino preparado para você
desde a criação do mundo, porque você é muito amor. Que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe. Pela intercessão dos santos apóstolos, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, pela intercessão de Pedro convertido, abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.